Olá, meu nome é Alana, eu sou médica cirurgiã vascular, fiz a minha formação em medicina na Federal do Paraná e a minha graduação da cirurgia vascular fiz aqui em Londrina. E hoje quero falar com vocês um pouco sobre uma doença que é muito prevalente nas mulheres, principalmente, que é o lipedema. Então, o lipedema, ela é uma doença que é uma doença relativamente nova. Desde 2019 ela foi consagrada mundialmente como uma doença mesmo, e o ano passado aqui no Brasil ela entrou no nosso código de doenças. Então, basicamente é uma doença relativamente nova, porém ela é datada nos artigos desde 1900, 1800, e ela afeta basicamente 11% das mulheres. Então, uma a cada 10 mulheres, mais ou menos, vão apresentar o lipedema. E o problema é que ela é uma doença muito subdiagnosticada. Hoje em dia, poucos profissionais conseguem falar se a paciente tem ou não tem lipedema, apesar de trazer muitas comorbidades, muitas queixas para essas pacientes. Então, eu achei super interessante trazer essa doença para esclarecer para vocês, para a população em geral, quais são os sintomas, quais seriam os métodos de diagnóstico e quais são os tratamentos, como que a gente pode ajudar vocês nessa doença tão prevalente. Então, o lipedema nada mais é do que uma inflamação da gordura. Ela se caracteriza por uma inflamação da gordura como um todo, então o seu corpo todo está inflamado, mas principalmente acomete um aumento de gordura nos membros inferiores. Uma das características do lipedema é essa diferença, uma assimetria entre as pernas, os membros inferiores e o tronco. Então, aquela paciente característica que tem o tronco e a cintura fininha, mas tem as pernas bem mais grossas e não consegue perder essa gordura nos membros inferiores ou até mesmo nos membros superiores, mesmo fazendo uma dieta restritiva, fazendo exercícios físicos. Então, aí que a gente entra, né? O profissional entra para orientar essa paciente e mostrar como que ela pode conseguir ter um corpo, uma qualidade de vida principalmente melhor. Então, como eu falei, ela é uma doença inflamatória. Então, não adianta você não desinflamar esse corpo, que senão você pode fazer todos os tipos de dietas, pode fazer todos os tipos de exercícios e você vai continuar tendo esses mesmos sintomas, tá? Uma das principais coisas que a gente fala, então, com relação à inflamação é a dieta. Então, já indo para o tratamento, esse é o principal fator que a gente tem que alterar, mudança de estilo de vida. Então, aquelas dietas que a gente chama anti-inflamatórias. Então, você tem que cortar todos os alimentos inflamatórios. Na grande maioria das vezes envolve leite, derivados, em alguns pacientes o glúten, em alguns outros pacientes até mesmo a carne vermelha. Então, todos esses alimentos inflamatórios a gente tenta tirar. Então, uma das principais, na verdade, dúvidas dos pacientes que eles me trazem é qual tipo de exercício que eu vou fazer. A dieta a gente já entende que tem que ser uma dieta anti-inflamatória, né? Presente esses alimentos, retirada desses alimentos inflamatórios. Agora, uma dúvida frequente que os pacientes apresentam é qual tipo de exercício que eu vou fazer. Então, não adianta você que tem o diagnóstico de lipedema tentar fazer esses exercícios muito intensos. Por quê? Esses exercícios intensos, por exemplo, crossfit, uma corrida, uma maratona, eles inflamam, né? Esses pacientes, eles vão ter uma inflamação maior. Então, quando vocês veem esses atletas de alta performance, são atletas que são inflamados. E é isso que a gente quer fugir no paciente do lipedema. Então, o paciente que tem lipedema, ele vai ter exercícios físicos moderados, leves a moderados. É isso que a gente tem que buscar. Então, claro que você pode fazer uma academia, pode fazer uma caminhada, mas tudo moderadamente, não com uma intensidade muito alta. E a outra questão também seriam as atividades físicas com menor impacto, principalmente dentro da água. Então, a natação, uma hidroginástica, até as bicicletas dentro da água, né? Você pode fazer com que isso faz com que essa pressão, essas ondulações da água trabalhem nas tramas da gordura e acabe quebrando essa gordura que está toda inflamada. Então, essa é a principal dica que eu dou para os pacientes que têm lipedema. Iniciar uma mudança de estilo de vida, principalmente
mudança de hábitos alimentares, tirar toda a dieta que seja inflamatória, lógico, com a ajuda do nutricionista, com o acompanhamento médico, e realização de atividades físicas moderadas, que não tenham impacto. Então, até mesmo plataforma vibratória, que hoje em dia no Brasil, infelizmente, nós não temos as melhores plataformas, mas elas ajudam de alguma forma, tá? A quebrar essas tramas da gordura inflamada, e também esses exercícios físicos moderadamente, caminhada, até mesmo uma corrida, mas sem muito impacto, para que você não inflame mais o seu corpo. E por que desencadeia a doença, esse lipedema? Nós já sabemos que é uma doença inflamatória que tem vários fatores que desencadeiam eles, principalmente a alteração hormonal. O lipedema ele é considerado uma doença de mulheres, né? Então, a parte do hormônio, principalmente o estrógeno, que está presente nas mulheres em altas concentrações, vai fazer com que desencadeie, com que inicie esses sintomas. Então, na puberdade, aquela paciente que às vezes era magrinha, mas começou a puberdade, começou a ter as coxas mais grossas, o quadril mais alterado, uma assimetria entre quadril e tronco e braços. Na gestação, então pós-gestacional, e na menopausa. Então, o estrógeno, né, o estrogênio, ele é o principal responsável por uma alteração dessa gordura inflamada. Outro ponto que é importante são os gatilhos. Além da alteração hormonal, a parte de estresse, de privação de sono, são dos principais pontos que fazem com que essa paciente tenha uma piora desse lipedema. Então, algumas pacientes, se você consegue administrar o estresse, consegue dormir bem, o lipedema geralmente ele dá uma diminuída. Mas se você tem todos esses pontos exacerbados, estresse muito lá em cima, não consegue dormir, geralmente ela vai aumentar bastante. Você vai ter uma piora das queixas de dor, hematoma e principalmente perda da qualidade de vida, porque vai estar inflamado e vai estar aumentado o volume desses membros, braços ou pernas. E o outro ponto importantíssimo que eu acho que vale a pena a gente frisar e encarar realmente o lipedema como uma doença é a perda da qualidade de vida dessa paciente. Então, essa paciente ela tem, além da perda de mobilidade, muitas vezes não consegue caminhar, não consegue fazer um exercício por conta do aumento da coxa, também tem uma perda de qualidade de autoestima, que é de extrema importância para essas pacientes a gente conseguir recuperar essa autoestima e essa qualidade de vida. E quais são os principais sintomas que essas pacientes vão apresentar? O principal deles, que é que a gente mais escuta no consultório, eu não consigo perder. Eu posso fazer todo o regime, toda a dieta e eu não consigo perder esse aumento de volume nas pernas. Além disso, as pacientes elas vão referir que dói muito. É aquela perna, aqueles braços, aquela parte de gordura que você, somente de encostar, você já vai ter uma alteração, uma dor importante. Além disso, a parte de hematomas. Então, aquela paciente que nem bate, nem acontece nada, mas ela já fica já com hematomas e roxos nas pernas. Então, obesidade não dói. Quando você aperta a perna, se você for uma paciente somente obesa, você não vai sentir dor nessa perna, né? Nesse aumento de volume da coxa, por exemplo. Agora, no lipedema, se você encosta e aperta e sente dor, provavelmente você deve ter lipedema, tá? Outra alteração também que é muito comum é a própria presença de varizes. Então, até 80% dos pacientes que têm lipedema, eles podem ter varizes. E a própria varizes pode ser um desencadeante desse lipedema. Então, o acompanhamento com o cirurgião vascular, principalmente para fazer o diagnóstico, se você tem uma varizes associada, que precise tratar, é de extrema importância também. E a gente consegue classificar, então, essa doença em 4 estágios, basicamente. Então, esses são os principais estágios. O primeiro estágio é essa pele mais lisa, a paciente não tem tanto aumento de volume na região da coxa, mas apresenta uma queixa de inchaço, basicamente, que não é um inchaço real, mas sim um acúmulo de gordura inflamada. E nesse primeiro estágio, a paciente vai responder muito bem ao tratamento. Então, é aqui que a gente tem que tentar já iniciar o tratamento dessas pacientes. No estágio 2, ela vai ter uma pele já com algumas marcas, com algumas nodulações na coxa, principalmente, que são as que a gente chama de lipomas. É uma pele que pode ter uma infecção associada, que é uma erisipela, que a gente chama. E esse aumento de volume pode acontecer desde o começo do dia já. E também ainda assim, ela já ainda responde bem ao tratamento.
Já no estágio 3 e no estágio 4 é um pouco mais complicado. Por quê? Porque já tem um tecido já muito mais endurecido, já tem já alterações inflamatórias já crônicas, digamos assim. E por ser mais crônico, acaba dificultando um pouco mais esse tratamento. E no estágio 4 já tem uma alteração importante nas pernas, que a gente chama de elefantíase. Então tem uma alteração na drenagem linfática e esse edema ele sempre ocorre, então se a perna sempre está aumentada de volume, e nesses pacientes o tratamento já fica bem mais complicado. Então a gente já consegue entender que o lipedema está muito associado com a parte de alteração de vasos linfáticos. Então, além do tratamento de dieta, de exercício físico, nós temos que optar por tratamentos que acabem diminuindo esse aumento dessa linfa ali. Então, a própria drenagem linfática é um dos pontos principais que a gente acaba optando para o paciente fazer para que ele consiga ter uma melhora na qualidade de vida. Então, drenagem linfática, dieta, exercício físicos com menos impactos. E se a paciente tolera, ela consegue fazer o uso de meias elásticas. Então, roupas também, bandagens, que façam com que tenha uma compressão e diminua principalmente essa linfa fora aí dos vasos linfáticos. Mas isso, claro, se a paciente consegue suportar a dor dessa compressão. E aí, se a gente faz todos esses pontos e a paciente não apresenta uma melhora significativa ou apresenta uma melhora significativa e a gente consegue entender que ela conseguiu mudar esse estilo de vida, que todas essas partes que são as mais difíceis já estão todas nos pontos certinhos, a gente pode optar, quando a paciente tem um aumento de volume muito grande, pelo tratamento cirúrgico, que é individualizado e não pode ser feito como uma primeira opção, tá bem? Com relação a medicamentos anti-inflamatórios, hoje em dia, existem alguns medicamentos que a gente pode indicar para esses pacientes, que os estudos mostram que tem uma diminuição dessa inflamação, mas se você não muda toda a parte da qualidade de vida, não vai adiantar você tratar com medicamentos, porque vai ser um ciclo vicioso e seu corpo vai continuar ficando inflamado. E nos últimos anos, nós tivemos publicações de alguns artigos, principalmente do Dr. Amato, que é de São Paulo. Eles acabaram fazendo um questionário que é mais ou menos para te guiar, para te entender, guiar os pacientes, para ver se eles realmente se encaixam ou não se encaixam nesse lipedema. Então, a gente também pode disponibilizar esse questionário para vocês, para caso vocês tenham um interesse maior, para mandar para alguém que vocês conheçam, que possa ter lipedema, ou até mesmo vocês, para te guiar, mas claro que sempre uma orientação médica, um acompanhamento médico, um cirurgião vascular, um acompanhamento com nutricionista é indispensável para que você consiga ter um bom diagnóstico e ter um bom resultado do seu tratamento, que possa te ajudar a melhorar e reconquistar novamente a sua qualidade de vida, a sua autoestima. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.